Sejam bem-vindos ao videocast Educa Paz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com o Colégio Marista. Este é um espaço de reflexão onde professores, pais de alunos e especialistas irão compartilhar suas experiências sobre o mundo da educação e abordar temas que impactam diretamente a vida de estudantes e dos educadores dentro das escolas. Eu sou a Natália André, jornalista do Portal Metrópolis, e vou mediar os 10 episódios que serão lançados semanalmente nas nossas redes sociais e no site metrópolis.com. Em cada um deles, vamos explorar as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Vamos lá? No episódio de hoje, eu recebo aqui no estúdio a vice-diretora educacional do Colégio Marista João Paulo II, Luciana Vinck, e o diretor do Colégio Marista João Paulo II, Luiz Gustavo Mendes, para falarmos sobre saúde emocional dos adolescentes, diálogo e acolhimento. Obrigada pela presença. Obrigado. Obrigada. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. Múltiplos fatores determinam a saúde mental de um adolescente e quanto mais expostos aos fatores de risco, maior é o potencial impacto na saúde mental. Entre os fatores que contribuem para o estresse durante esse momento da vida estão o desejo de uma maior autonomia, pressão familiar, relações em sociedade e maior acesso e uso de tecnologias. Já como principais fatores de risco à saúde mental estão a violência social e familiar, sexual, o bullying e os problemas socioeconômicos. Diante disso tudo, Luiz, quais são os sinais de esgotamento emocional? São vários os sinais, né, Natália? É algo até difícil de entender exatamente o que é consequência do quê. Mas quando a gente começa a perceber um certo desânimo por parte dos estudantes, uma agressividade, em alguns casos extremos até uma automutilação, são sinais que nos chamam a atenção. São sinais que nos convidam a dar uma atenção especial para tentar entender, e isso pode ser exatamente causas de esgotamentos. Sim. Natália, se me permite complementar, inclusive não só entre adolescentes, mas crianças também já manifestam sinais de esgotamento, e muitas vezes através de uma manifestação de ansiedade perante não dar conta de coisas simples, como uma atividade escolar, como um convite para uma saída pedagógica, né? Ou no caso das famílias, não querer sair de casa, preferir ficar brincando sozinha. Então, tanto adolescentes quanto crianças têm passado por essas manifestações, e alguns especialistas já falam na possibilidade de um burnout entre adolescentes e crianças. Eu imagino, então, que a escola está cada vez mais atenta a esses sinais. E é importante ter, Luciana, agora passando diretamente para você, certo, espaços que as crianças e os adolescentes se sintam ouvidos, né? Um espaço de escuta na escola. Como é que é possível criar esses espaços? Com certeza, isso é importante tanto na escola, e nós nos preocupamos com isso, pois a nossa educação é dita uma educação integral, né? Não é necessário que a gente estimule na escola apenas a questão do conhecimento, mas o conhecimento de si mesmo, do outro, e muitas vezes as crianças e os jovens, e a gente acha que os jovens conseguem expressar tão bem tantas coisas, mas se tratando de sentimentos ou de sensações que eles também não estão sabendo como nos dizer que é de esgotamento, ou é de tristeza, ou é de raiva, de frustração, é importante que se ofereça rodas de conversa ou uma atividade lúdica ou de música que possa ser refletida entre educadores. Em casa, uma conversa com pai e mãe que não seja um inquérito, mas que seja leve também através de filmes, através de comentários sobre algum livro ou sobre alguma notícia que saiu na televisão. Muitas vezes essa é uma porta de entrada mais lateral para que a gente não ofereça uma situação em que eles se sintam acuados, né? Se sintam intimidados. Porque é tão difícil até para adulto, às vezes, identificar: estou triste com uma pessoa, ou eu me frustrei com uma situação sobre a qual eu tinha uma expectativa. Para os jovens é a mesma coisa, ainda mais que eles vivem muito no automático. Nós temos muitas informações, então a profundidade de diálogo sobre essas questões ela precisa vir através da linguagem que eles falam. É interessante, né, Luciano? Porque às vezes, em alguns momentos,
O espaço tem que ser criado entre os próprios jovens. Às vezes a expressão acontece entre os iguais. Nem sempre eles dão conta de expressar uma angústia para o adulto. E eu trago um exemplo que nós temos, inclusive, no colégio, que a gente tem a Pastoral Juvenil Marista, que é um espaço juvenil, é um espaço dos jovens, claro que é supervisionado por assessores, adultos, professores, educadores do colégio, mas em grande parte eles fazem reuniões entre eles. Né? São os próprios jovens que conversam. E ali saem coisas que talvez, no primeiro momento, na presença de um adulto, não sairia. Sim. Por vezes eles mesmos conseguem se ajudar. Em outros momentos, a situação acaba chegando por assessor e a gente acaba fazendo uma intervenção para aumentar o grau dessa ajuda, né? Mas isso também é um ponto muito importante quando você fala dessa abertura de espaço. Às vezes o espaço tem que ser entre eles, né? E também para eles se encorajar, né? Muitas vezes, de repente, eu imagino que eles ali juntos consigam criar essa coragem que sozinhos eles não tinham. Com certeza. De chegar até vocês e pedir essa ajuda. Primeiro passo. Sim. Né? Eles dão o primeiro passo. E por isso que precisa ser por diálogo e não por perguntas questionadoras, né? Pela pergunta muito questionadora, como é que você está se sentindo, por que você fez tal atitude, né? Eu vou causar um fechamento na mente desse jovem. E aí, em lugar de conseguir que ele confie em mim, que ele se expresse, ele vai talvez criar outras situações ainda de agressividade ou de recolhimento. Então, um exemplo também que eu trago, lá na escola, uma vez por semana, alguns jovens, quando não desejam participar de uma atividade específica, ficam conosco, ou comigo, ou com o Luiz, né, representantes da direção, num bate-papo, numa sala que a gente chama Sala das Juventudes. E nesta sala eles podem, a partir de algumas motivações que a gente faz sobre a nossa própria experiência de escola todos os dias, eles vão trazendo coisas que nos ajudam a compreender por que algumas atitudes, às vezes que para nós adultos parece de indisciplina ou de resistência ao estudo, na verdade está manifestando uma tristeza, uma frustração, uma incapacidade de enxergar futuro. É muito comum que jovens hoje não consigam enxergar um futuro, como no passado muitos jovens tinham nessa faixa etária de ensino médio ou nono ano do ensino fundamental, uma ideia já do que gostariam de fazer. Hoje nós temos tantas possibilidades e tantas incertezas na nossa sociedade que muitas vezes o que para eles vale é o dia de hoje. E isso causa um vazio muito grande. Então nós adultos precisamos trazer outros universos de pensamento para que eles possam enxergar possibilidades com esperança. Porque as respostas também elas não estão ali, né? A angústia de repente vem disso, né? Da falta da resposta, da conclusão rápida. Que é bem o que você comentou, quando a gente chega para conversar, se a gente já chega querendo, né, essas respostas, talvez eles fiquem ainda mais angustiados. E o mais interessante desse espaço de escuta é que eles desenvolvam essas respostas, né? Exatamente. Elaborem junto com vocês esse caminho, né? Nós precisamos criar um clima psicológico, emocional de segurança. E isso se cria com uma música, depois vem uma pergunta mais geral, que não seja pessoal, e aí conforme um ou outro vai respondendo, às vezes aquele que nunca falou acaba falando e trazendo alguns relatos pessoais, né? E até onde vai a responsabilidade da escola, né, nesse espaço que até pouco tempo atrás a escola não chegava muito, né? Tinha essa... Acho que também os pais não tinham tanta essa preocupação com a saúde mental dos filhos, porque eles também não tinham muito contato com isso, né? Até onde vai a responsabilidade da escola em relação a esse tema tão complexo? Essa é uma pergunta bem importante, Natália, pois realmente as instituições escola e família, até um tempo atrás, eram do âmbito privado. Porque a escola tinha a sua vida dentro dos seus muros, a família também, e conforme nós fomos evoluindo nessa interface de rede, né, rede global, em que todos podem em minutos saber da vida de uma pessoa lá do outro lado do mundo, ou mesmo dentro da sala de aula algum segredo se revela pelo celular, tanto a família quanto a escola passam a receber também influências desse âmbito público. E isso tem dois lados. É óbvio que isso causa uma modificação no papel da escola,
como uma parceira da família, porque a escola é isto, é o tempo de escolarização e de desenvolvimento, ampliação do conhecimento. A socialização acontece ali também, como o segundo grupo, né, em que uma criança, um jovem vai atuar. Mas a educação de base vem daqueles valores que a família escolhe para si e que vai combinar com a escola que escolher para o seu filho. Por isso que também é muito importante essa identificação entre a escola e a família. Hoje nós nos preocupamos para além do nosso papel, muitas vezes, mas nós também sabemos que, como escola, o lado clínico não nos pertence, assim como o lado de decisão paterna-materna. Mas o lado de colocar, como estamos fazendo aqui, o tema na mesa, a discussão, as estratégias possíveis para questões emocionais ou de problemas de aprendizagem, isso faz parte. A gente passa a ser um pouco educador também dos pais, assim como famílias também são educadoras da escola, porque ambas as instituições estão aprendendo umas com as outras. Luiz, eu ia também por esse caminho nessa próxima pergunta. Como que os pais, né, enfim, quem cuida, né, dessas crianças já dentro de casa, podem deixar esse ambiente mais acolhedor, assim como a escola está ficando cada vez mais? Eu acho que tem duas coisas na família, Natália, que são preponderantes. O primeiro é que nós precisamos criar os filhos, enquanto famílias, nós precisamos criar os filhos fora da bolha. É muito comum muitos pais, né, e é louvável isso, é algo que é feito com muito carinho e com muito amor, né? Mas o pai quer oferecer ao filho o melhor que ele possa oferecer. Eu não tive tal coisa, o meu filho tem que ter porque eu não tive, né? Só que às vezes se confunde nesse processo. Quando eu falo, eu preciso oferecer o melhor para o meu filho, às vezes o melhor para ele é ouvir um não. Às vezes o melhor é ouvir, olha, nessa viagem você não vai, né, por uma questão financeira que a família está vivendo agora, porque a família tem uma preocupação em relação à tua saída, né? O não é educativo, né? E por vezes a criação dentro da bolha aparta a criança da realidade. E a realidade será apresentada para ela de qualquer forma. E é melhor que seja apresentado pela família. Porque quando for apresentado pelo mundo, o pai e a mãe não estarão do lado para fazer esse aconchego, esse acolhimento, esse cuidado, né? E o segundo ponto, respeito ao projeto de vida dos filhos. O projeto de vida do filho é do filho, não é do pai, não é da mãe. E por vezes a gente acaba colocando uma expectativa sobre os filhos que não corresponde exatamente àquilo que eles pensam. Então vamos apoiar aquilo que o filho está falando. Por mais que o pai e a mãe possam achar uma bobagem, uma criança lá com 12, 13 anos, um pré-adolescente, né, fala algo totalmente estapafúrdio em relação ao futuro na cabeça do pai e da mãe, dê apoio. Em algum momento ele vai amadurecer, ele vai entender que aquilo pode não ser viável para a vida. Sim. Ou de repente vai nos surpreender, né, e seguir caminhos aí que a gente não imaginava que fosse caminhos de sucesso, né, e eles se encontrarem e serem felizes nesse caminho. Então acho que esses dois pontos, a criação fora da bolha e o respeito ao projeto de vida do filho. Como que, ainda dentro, né, do que o Luiz falou, como é possível dialogar sobre o tema com os filhos? Portanto, mais dicas ainda para os pais, né, nesse momento, Luciana. Eu vou pegar o que o Luiz trouxe e vou te responder isso. Quando a gente fala de frustração e de superação da frustração, eu estou falando de alguém que cria uma força interior. Então, por exemplo, se o filho estudou, mas não conseguiu atingir aquilo que ele esperava, ou que talvez ele deu tudo o que ele podia e ele chega em casa dizendo, nossa, eu estudei muito, mas eu tirei um 5. Às vezes a reação de adulto é dizer, não, mas tu precisa estudar mais, né? Só que isso vai colocar uma responsabilidade de uma superação que não tem muito sentido, porque o próprio filho já estava dizendo, eu me esforcei, mas mesmo assim eu não consegui. Bom, o melhor seria, você se esforçou, o que você fez? Pensar junto, quais foram os caminhos que você escolheu? Esse caminho não deu certo, vamos pensar juntos um outro caminho? Essa é uma maneira de se colocar ao lado, sem deixar de dizer, você tem que seguir se esforçando, ou seja, a superação está ali na frente, nem sempre eu vou conseguir de primeira, né? E fazer com que essa criança, esse jovem, reforce a sua autoestima. Porque eu posso estar imerso no pior cenário,
Se a força interior tiver significado, aquela pessoa consegue se superar. Mas eu posso ter o melhor cenário, ter a melhor escola, ter a melhor possibilidade de estudo. Se a força interior estiver muito frágil, aquilo não vai para frente, né? Aquele desejo de vencer não vai para frente. E isso cabe para desejos que às vezes os pais não podem atender. Não é a hora de comprar um brinquedo, ou aquela alimentação não é a melhor naquele momento, ou nós estamos com alguém doente na família, não vamos poder ir na festa que a escola promoveu, né? Como eu trabalho isso? Há muitos adultos que hoje, talvez por não terem tido essa preparação também, nós enxergamos isso, nem sempre é uma responsabilidade direta do adulto, muitas coisas são inconscientes, né, das suas experiências, eles não conseguem dar esse reforço positivo. Não faz mal, sim, a gente fica triste, é importante reconhecer quando a tristeza vem. Né? A nossa tendência sempre é dizer: não sinta-se triste, não sinta-se irritado, não fique frustrado, eu vou compensar com isso ou com aquilo. Mas, como disse o Luiz, isso não fortalece o senso de sentido de vida. E as escolhas de um projeto de vida precisam dessa fortaleza, de um senso de sentido de vida construído. E fatalmente a Inquisição não funciona. A Inquisição do como foi a aula hoje, fatalmente ele vai falar legal. Nós precisamos criar um clima amistoso, de conversa, natural. Sim. Eu queria perguntar mais um montão de coisa, mas o nosso tempo já está acabando. Mas a nossa conversa também traz um quentinho no coração, mostrando o quanto a escola está mais acessível, mais nesse sentido de estar mais no mesmo patamar. Eu tô aqui do teu lado, tô te ajudando, vou te ajudar a conversar com seus pais. Acessível mais nesse sentido, né? Sim. E isso é muito bacana, porque eu estudei há menos tempo que vocês, mas vocês também passaram por essa mesma escola, enfim, que todo mundo passa, e eu imagino que vocês devem ter orgulho de passar por esse processo, né? E ver o quanto tá melhor, né? O quanto a educação melhora, a escola tá mais... Talvez família, nesse sentido, né? De ser alguma coisa próxima da gente. Eu acho que a escola respeita o seu lugar, assim como respeita o lugar da família, e procura agir de forma acolhedora, sem julgar, mas tentando encontrar soluções juntas, né? E essa inteligência coletiva é importante hoje, que a gente ensine para os nossos filhos, nossos estudantes, para que realmente haja uma transformação de algumas coisas que não estamos gostando hoje em dia, né? A escola evolui muito, Natália. Ao contrário do que muitos dizem. Exatamente. A escola evolui muito. Agora, o excesso de demanda que se coloca sobre a escola hoje, dá-se a sensação de que a escola não está evoluindo. Ou não Mas está a escola, dando sim, conta, está evoluindo muito, principalmente nesse sentido que você colocou. Muito bom. Esse foi mais um episódio do videocast Educa Paz, Família e Escola Juntos na Educação, uma iniciativa do Metrópolis em parceria com o Colégio Marista. Por 2 meses a gente vai explorar as perspectivas, ideias e soluções que moldam o presente e o futuro da educação. Hoje eu conversei com a vice-diretora educacional do Colégio Marista, João Paulo II, a Luciana Vinck, e o diretor do Colégio Marista, João Paulo II, Luiz Gustavo Mendes, sobre saúde emocional dos adolescentes, diálogo e acolhimento. Obrigada mais uma vez pela presença, viu? Muito obrigada. Foi bom demais o nosso papo. Para você ver esse episódio de novo e os próximos, fica de olho nas nossas redes sociais e no site do Metrópolis, metrópolis.com. Até a próxima. Enquanto a mente tenta explicar o mundo, o coração aproxima e acolhe. Quando a mente faz coisas que vão além da imaginação, o coração dá vida ao que estava escondido. Se a mente ajuda o corpo a ter disciplina, o coração faz tudo se mover em sintonia. Mas os resultados mais incríveis surgem quando os dois trabalham juntos. Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais, matrículas abertas.